Bom, nessa próximo parágrafo, que é o 74, da terceira parte de função e campo da palavra, Lacan faz referência a, ele vai dizer lá numa hora, aliás, tiveram um lampejo disso, como mostramos em nosso seminário, em razão de sua experiência pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho do que ele diz nesse seminário, que é exatamente o dessa época. Ele está já com a escola dele. E ele diz assim: introdução aos comentários sobre os escritos técnicos de Freud, né? É o nome dessa aula. Ele diz: este ano novo, para o qual lhes apresento os meus bons votos, eu o introduzirei, não sem gosto, dizendo-lhes: chega de rir. Durante o último trimestre, vocês não tiveram outra coisa a fazer senão me ouvir. Anuncio-lhes solenemente que neste trimestre que começa, conto, espero, ouso esperar que eu também os ouvirei um pouco. É lei mesmo e tradição do seminário que aqueles que dele participem tragam mais do que um esforço pessoal, uma colaboração por comunicações efetivas. Esta só pode vir daqueles que estão interessados da maneira mais direta neste trabalho, daqueles para quem estes seminários de textos têm o seu pleno sentido, daqueles que estão engajados a títulos diversos na nossa prática. Isso não excluirá que vocês obtenham de mim as respostas que estiverem em condições de lhes dar. Ser-me-ia particularmente apreciável que todos e todas, na medida dos seus meios, dessem para contribuir com este novo estádio do seminário o seu máximo. O seu máximo, isto consiste em que, quando eu interpelar um de vocês para encarregá-lo de uma seção precisa da nossa tarefa comum, não se responda com um ar enfastiado, que justamente nessa semana se tem encargos particularmente pesados. Eu me endereço aqui àqueles que fazem parte do grupo de psicanálise que representamos. Gostaria que vocês se dessem conta de que, se ele está constituído como tal no estado de grupo autônomo, porque eles estavam fora da IPA, é para uma tarefa que não comporta nada menos para cada um de nós do que o futuro, o sentido de tudo o que fazemos e teremos de fazer na continuação de nossa existência. Se vocês não vêm para colocar em causa toda a sua atividade, não vejo por que estão aqui. Os que não sentiriam o sentido desta tarefa, por que permaneceriam ligados a nós, ao invés de se juntarem a uma forma qualquer de burocracia? É a IPA, Associação Internacional de Psicanálise, Sociedade de Paris, da qual ele saiu. Então, ele vai botar como é que a coisa funciona. E a minha experiência no campo freudiano, um amigo meu pensou que o campo freudiano me desse a chance de publicar e de apresentar trabalhos semestrais, inclusive, e originais, por uma solidariedade. Não, é porque quando eu fui do campo freudiano, naquela época era uma obrigação, não tinha essa história, não. Você tinha que apresentar trabalho, você estava ali para contribuir com a psicanálise. Depois eu não sei como é que a coisa ficou levada, porque hoje tem muito universitário lá dentro, eu não sei como é que as coisas estão. Acabou o campo freudiano, hoje é uma escola mundial,
Jacalan chegou ao ponto de ser traído por pessoas muito credenciadas, enfim, as coisas são diferentes. Mas na época que eu entrei, que eu comecei no campo freudiano, me encantava muito exatamente esse compromisso de produzir dentro da psicanálise, cada um trazendo o de seu, o que tinha para trazer ou o que era pedido. Me foi pedido fazer um texto sobre o passe, que é o que eu falei, se o passe não existisse, a escola estava pronta, para um congresso em São Paulo. Me foi pedido para fazer o índice justificado do Joyce e o sintoma, que foi todo publicado junto com os outros índices justificados no congresso A Imagem Rainha, que foi quando inaugurou a escola no Brasil. Eu já não estava mais, mas meu trabalho foi publicado, como todos os outros, anonimamente num índice justificado. Então, a gente era pedido a contribuir, e era isso que era a nossa obrigação. Então, eu venho de uma formação que faz isso, tá? Vou continuar um pouquinho mais do Lacan para vocês verem como é que ele pensava. Essas reflexões são, a meu ver, particularmente pertinentes no momento em que vamos abordar o que comumente se chamam os escritos técnicos de Freud. Escritos técnicos é um termo já fixado por uma certa tradição. Durante a vida de Freud, apareceu sob o título de Kleine Neurosen Schrift, um pequeno volume em oitavo que isolava um certo número de escritos de Freud que iam de 1904 a 1919 e cujo título, apresentação e conteúdo indicavam que o seu tema era o método psicanalítico. O que motiva e justifica esta forma é que cabe alertar algum prático inexperiente que gostaria de se lançar na análise e que é preciso lhe evitar um certo número de confusões quanto à prática do método, quanto à sua essência também. Encontramos nesses escritos passagens extremamente importantes para apreendermos o progresso que teve no curso destes anos a elaboração da prática, desses anos que ele citou, de 1904 a 19. Neles vemos aparecer gradualmente noções fundamentais para compreender o modo de ação da terapêutica analítica, a noção de resistência e a função da transferência, o modo de ação e de intervenção na transferência, e mesmo, até um certo ponto, o papel essencial da neurose de transferência. Inútil, pois, sublinhar ainda mais que esse pequeno grupo de escritos tem um interesse todo particular. É certo que esse agrupamento não é completamente satisfatório e o termo escritos técnicos não é talvez o que lhe dê a sua unidade. Essa unidade não é menos efetiva. O conjunto testemunha uma etapa no pensamento de Freud. É sob esse ângulo que o estudaremos. Há aí uma etapa intermediária. Ela segue o primeiro desenvolvimento daquilo a que alguém, um analista cuja pena, quer dizer, caneta, né, nem sempre é da melhor veia, mas que fez, nesta ocasião, um achado bastante feliz e até bonito, chamou a experiência germinal de Freud. Ela precede a elaboração da teoria estrutural. Ou seja, que é o que Freud vai descobrir a partir de... que é a segunda tópica. O começo dessa etapa intermediária deve ser situado entre 1904 e 1909. Em 1904, aparece o artigo sobre o método psicanalítico, de que alguns dizem que é onde, pela primeira vez, emerge a palavra psicanálise. O que é falso, porque foi empregada por Freud bem antes, mas enfim, ali ela é empregada de maneira formal e no próprio título do artigo. Isso é verdadeiro. Eu já expliquei para vocês, Freud usou a palavra psicanálise, que foi inventada por um inimigo dele, lá em 1800 e tal.
antes até do projeto. 1909 é o ano das conferências da Clark University da viagem de Freud à América, acompanhado por seu filho Jung. Quem chama Jung de filho de Freud é Lacan. Se retornarmos as coisas ao ano de 1920, vemos elaborar-se a teoria das instâncias, a teoria estrutural ou ainda metapsicológica, como Freud a chamou. Meta é o que está para além da psicologia, da coisa psicológica. Aí está um outro desenvolvimento que ele nos legou de sua experiência e de sua descoberta. Como vocês veem, os escritos ditos técnicos escalonam-se entre dois desenvolvimentos. É o que lhes dá seu sentido. Acreditar que tiram sua unidade do fato de que neles Freud fala da técnica é uma concepção errada. Em certo sentido, Freud nunca cessou de falar da técnica. Só é preciso evocar perante vocês os estudos sobre a histeria, que ele põe em alemão, que não passam de uma longa exposição da descoberta da técnica analítica. Sim, que ele vai evoluindo. Ali vemos a informação e é o que constitui o valor desses estudos. Se quisesse fazer uma exposição completa, sistemática do desenvolvimento da técnica em Freud, é por eles que se deveria começar. A razão pela qual não tomei os estudos sobre a histeria está apenas do fato de que não são facilmente acessíveis, porque nem todos vocês leem o alemão, nem mesmo o inglês. Sem dúvida, há outras razões além dessas de oportunidade que fazem com que eu tenha escolhido os escritos técnicos. E aí, repara, ainda não existia a Standard Edition feita, nem traduzida para todas as línguas, mas ele já estava deixando claro que história é essa de teoria da técnica, entendeu? O que a gente tem é uma prática clínica e o Freud vai desenvolvendo uma técnica. Então, antes de entrar no parágrafo 74, como ele vai falar do seminário dele, e vai falar, inclusive, que ele vai tomar o Homem dos Ratos, eu acho, se não me engano, acho que é. Que ele vai falar da neurose do Homem dos Ratos, sim, acho que sim. Mas ele aqui vai falar do Homem dos Lobos também, enfim. E ele vai, eu achei que era importante antes disso, mostrar para vocês primeiro como é que Lacan é claro no seminário, por isso que é tão mais fácil ler o seminário. As pessoas se atracam com o seminário e fogem dos escritos. Porque vocês reparem que eu não precisei traduzir nenhuma palavra para vocês, explicar coisa nenhuma. O Lacan falou sozinho aqui, né? E segundo, que vale muito a pena ler os seminários, porque é ali que ele está dando aula, ali que ele está passando um recado, é ali que isso que vocês estão lendo aqui nos escritos fica mais claro para vocês depois, né? Vou ler o escrito, mas eu também estou vendo o seminário, não é não ver os escritos e ver primeiro os seminários, porque não é inteligente. Aqui eu estou pegando a época de 53, quando ele está dando o seminário, e aqui eu estou pegando o texto de 53, que ele está falando em Roma. Tem que botar pela época dele também, né? Porque senão, tem gente que quer falar eu quero falar nos 4 discursos. Poxa, esse é seminário 17. Né? O outro quer falar do gozo. Né? O outro quer falar do Santana. Muito bem. Acho meu bem, você não sabe nem o que é nó de amarração do RSI. Então, como é que vai chegar, né? Ou então falar dos discursos, já vou chegar no do capitalista. Peraí, não é assim não, ele só vai falar no do capitalista muito mais tarde. Então, tem que acompanhar, tá? Pega o primeiro seminário aqui, que vale a pena, 1 ou 2, aí já dá para vocês acompanhar esse clique. Tem muita coisa que vocês podem acompanhar já, tá beleza? Vamos para aqui.